Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Dentre os termos para o pecado, destacamos o substantivo hebraico, chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, homotia, que possuía a conectação do erro moral. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo, por se omitir em fazer o bem. Portanto, o pecado é condição do homem não regenerado. E só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 e 7. Essa reconciliação do homem com Deus é possível em Cristo Jesus. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Porém, o primeiro erro, homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante inerentemente pela força do mal exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no progresso de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuito e firmemente afetada. A antecedente do pecado social remonta aos concílios católicos de Milim, Colômbia. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais e o pecado deixa de ser tratado no nível de moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança da ênfase do pecado original na natureza humana para o pecado social estrutura e enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, esta é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. A teologia da libertação tem afinada com as ideias solistas. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Guterres, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estudo da teologia não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surge a teologia do cunho
emancipatório do gênero, transexualidade e da transexualidade e da homossexualidade e da raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida e militância política socialista e machista. As pautas sociais e a progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho, posta acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o Evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo e teologia, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, ignorância e a infatibilidade das escrituras são questionadas, dos milagres e a sobrenatural são consideradas mitológicas. As doutrinas das fé são interpretadas e resignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão do pecado e mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pela paradigma da marxismo. Assim, o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é a oposição das antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam nas revelações das Escrituras. A relativização do pecado que o restringe à solução da pauta sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, exclusivismo moral e detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia a injustiça contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios capítulo 6, versículo 12. Esta palavra ela se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os ensinos progressistas buscam destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causa social. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que precisa da Tua ajuda, meu Pai, que precisa de uma vida espiritual, meu Pai, precisa, Senhor Deus, meu Pai, de uma ajuda financeira, de uma ajuda, Senhor Deus, meu Pai, na área, Senhor Deus, meu Pai, do amor, Senhor Deus, meu Pai, na área da família, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, essas pessoas, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.